Na verdade, fazia 10 anos que Deus havia prometido a Abraão duas coisas. Ele havia prometido dar a ele um filho, uma descendência, e ele havia prometido dar aquela terra. Eu vou levar você para um lugar que eu vou dar para você. Só que se passaram 10 anos e Abraão não tinha filho e nem terra ainda. E ele pergunta: Senhor, o que o Senhor vai me dar? Porque o meu descendente é o meu servo, o Damasceno, Eliezer, que nasceu na minha casa. Ele vai ser o meu herdeiro. E o Senhor falou: não, ele não vai ser o seu herdeiro. Levou para fora da tenda, falou para ele: olha para os céus e conta as estrelas se você puder, assim será a tua descendência, inumerável. E a Bíblia diz que Abraão creu no Senhor e isto lhe foi imputado para justiça. Na verdade, quando você não sabe qual é a direção que você deve tomar, você tem que esperar. Quando Deus ele dá uma direção para você, mas eu não sei qual caminho tomar, às vezes você ora e às vezes é melhor você esperar uma segunda palavra de Deus, uma segunda direção de Deus. E falei a semana passada que esperar não é fácil, porque a gente vive num mundo hoje que a gente tudo quer rapidamente, a gente vive correndo, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Nós não gostamos de esperar, mas a Bíblia nos fala que esperar é uma lição que nós precisamos aprender, porque quando nós esperamos, nós desenvolvemos a paciência, nós desenvolvemos a nossa fé em não olhar para o que está acontecendo ao nosso redor, mas olharmos para Deus e esperar pelo Senhor, porque o Senhor ele tem o tempo certo para todas as coisas debaixo do sol. O meu tempo é diferente do tempo de Deus, a minha hora é diferente da hora de Deus. Eu estou esperando que Deus assine um contrato comigo, mas como Deus vai fazer isso daí? Deus vai passar por esta fileira de animais? Como que Deus vai fazer? E Abraão, ele espera, e nós temos que aprender a esperar. Eu pus 3 versículos aqui, que eu peço que me soltem um atrás do outro, que a Bíblia nos ensina a esperar. Olha só, Deus falou para Abacuque: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Olha, a visão ela é para um tempo determinado na sua vida, e às vezes a gente tem uma promessa de Deus no nosso coração, e o Senhor tem o tempo determinado, Ele determinou o horário, e a gente tem que saber esperar. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Porque às vezes quando nós estamos no tempo de espera, nós somos tentados a falar coisas que nós não deveríamos falar. Quando a espera passa além do tempo que nós achamos que iria acontecer, nós podemos começar a ter a tendência a murmurar, a reclamar, a falar com Deus dos porquês que as coisas não estão acontecendo da maneira como nós queríamos, ou no tempo que nós queríamos. Então a Bíblia nos aconselha a, quando nós formos esperar por algo de Deus em nossa vida, é bom nós ficarmos em silêncio, não falarmos coisas que na verdade vão destruir a nossa fé, meu amado. Esperar. Às vezes a espera demora. A Bíblia diz: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Se esperamos o que não vemos, eu não vejo. Eu preciso de paciência para aguardar aquilo lá. E não é fácil eu esperar. Não é fácil eu aguardar. É a conversão de um filho, é um sonho que Deus colocou no meu coração, é uma porta aberta que eu estou orando para Deus abrir para mim, é um milagre que eu preciso na minha vida. Às vezes é a conversão de alguém que eu estou orando, e eu estou falando com Deus, e às vezes não é bom eu ficar falando demais com as pessoas, porque às vezes a minha fé vai ser afetada pelas palavras que eu falo. Abraão tinha que estar atento o dia todo para que aquelas aves de rapina não comessem a oferta, ou não comessem aquilo que Deus havia mandado ele fazer, porque quando a gente está disposto a obedecer a Deus, aves de rapina vão aparecer
para querer destruir a aliança, destruir a bênção, roubar a nossa vida, roubar aquilo que Abraão havia colocado ali. Então Abraão tinha que estar atento o tempo inteiro, pegando talvez lá um pau, uma corda, expulsando, enxotando aquelas aves que vinham ali para comer aquela carne, que ele não sabia o que ia acontecer, mas era uma ordem de Deus. Verdade, aves de rapina às vezes atacam a nossa vida também, quando nós queremos fazer ofertas para Deus. Essas aves de rapina que nos atacam podem ser muitas coisas. Podem ser palavras, podem ser pensamentos errados, pensamentos negativos, enquanto nós estamos esperando. Enquanto você espera, aves que vivem de animais mortos, elas podem sobrevoar a tua vida para desanimar, para desencorajar, para abater, para falar para você desistir, para roubar você, para levar você a ter pensamentos negativos. Você imagina se Abraão não ficasse ali vigiando, se ele ficasse ali dormindo, as aves iam comer aquelas carnes todas, um bando delas iriam iriam devorar aquilo que Deus falou que ele deveria fazer. Então Abraão estava atento às coisas que estavam acontecendo ao seu redor, enquanto ele esperava as promessas de Deus, porque enquanto você espera as promessas de Deus, meu amado, é bom você às vezes ficar calado, para não falar coisas que vão destruir a tua fé. E a Bíblia diz aqui: ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, grande pavor, cerradas trevas o acometeram. Porque ele dorme e ele tem um sonho. Na verdade, se a gente fosse pensar, era quase que um pesadelo, que ele fica apavorado. A Bíblia diz aqui que ele ficou um grande pavor, tomou conta dele. Por quê? Porque enquanto ele estava dormindo, Deus falou com ele e revelou para ele o futuro. 400 anos depois, o que iria acontecer? Na maioria das vezes não é bom nós sabermos do futuro. Porque é bom nós sabermos do futuro, das coisas boas que acontecem no futuro, mas todo o futuro de qualquer pessoa, daqui a 200 anos ou 300 anos, pode ser que haja alguma coisa que te entristeça, te deixe chateado, te deixe triste. Se a gente fosse ver o futuro da humanidade, as guerras, as mortes, as tragédias, se você vivesse, por exemplo, e visse no teu sonho, 300 anos antes, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, se fosse revelado por um judeu o que o nazismo fez, seria um sonho terrível, inimaginável, desesperador, ele saber que aquilo iria acontecer com os seus descendentes, com os seus familiares, porque Abraão, ele ouve a palavra do Senhor, o Senhor fala para ele, então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade, a tua descendência será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. A história da humanidade é como um quebra-cabeça que a gente não está enxergando, sabe? É como aquele quadro que o pintor pinta e você olhar pelo fundo, você não entende. É como aquele quadro feito de linhas, de crochê, e que a pessoa desenha aquele bordado daquela paisagem maravilhosa, mas quando você olha por trás do quadro, você vê um monte de linhas trançadas, que você não consegue entender nada do que está
está acontecendo. Talvez a vida humana, a história da humanidade, em muitos momentos, parece que é um emaranhado de linhas sem sentido, mas quando você olha do outro lado, você vê o Senhor que está trabalhando, o Senhor que não quer que nenhum ímpio se perca, o Senhor que dá novas oportunidades e novas chances para que as pessoas se arrependam e se voltem para Ele. Por isso que Deus não destrói assim de uma hora para outra, não, meu amado. Deus dá uma chance, Deus dá 2 chances, Deus dá 3 chances, Deus dá 10 chances para a nossa vida. Não encheu a medida deles. Vai demorar 400 anos. E quando Josué invadiu a terra de Canaã, e a primeira cidade que avistou foi Jericó, ali começou a conquista da terra de Canaã. Ali estava se cumprindo, começando a se cumprir, mais de 400 anos depois, estava começando a se cumprir a tomada da terra pelos filhos de Abraão. Mais de 400 anos depois, mas veio um fogo do céu, um incêndio do céu, como labaredas de fogo que desceu e passou por aquele caminho entre aquelas partes. Deus estava assinando um contrato com Abraão. O versículo seguinte diz assim: naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão. E esta aliança que Deus faz e que eles faziam, nenhuma parte pode quebrar, porque a parte que quebrar, que você seja maldito, amaldiçoado e morra como esses animais morreram. Deus naquele dia fez uma aliança com Abraão. A Bíblia, ela é cheia de alianças, meu amado.